Com liberdade de expressão. O governo, vamos mudar de assunto. O governo vai discutir alternativas à alta do imposto sobre operações financeiras. Mas acabaram de aumentar, já vão voltar atrás? A informação foi dada hoje pelo secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, após uma reunião entre o ministro Fernando Haddad e presidentes de bancos. O encontro ocorre após o Congresso receber cerca de 20 projetos contra a alta do imposto, que já foi anunciada pelo governo federal na última semana. Que confusão! Vamos ouvir o que disse o assessor Dario Durigan? E a gente discutiu alternativas também apresentadas pela Febraban, outras que a gente trouxe para o debate. E é natural que a gente avance nesse debate sobre o que poderia ser uma alternativa a itens isolados desse ajuste no IOF. Então, a reunião é uma reunião que a gente segue em diálogo para estudar, entender o que a gente tem de alternativa e poder tomar uma decisão no momento seguinte. Quantas idas e vindas, meu Deus! Durante a reunião, a Febraban apresentou dados do impacto da alta do IOF. Segundo o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, que é o Isaac Sidney, o impacto no crédito chega a 40%. Vamos ouvir? Nós mostramos para o ministro Haddad e seus secretários que o impacto no custo do crédito é um impacto severo, é o impacto para o crédito das micro, pequenas e médias empresas, para que possamos ter uma noção em termos aí de patamares. Nós estamos estimando que numa operação que possa ser prorrogada de curto prazo, em até o ano, a gente pode ter um impacto de 8 pontos percentuais, entre 3 a 8 pontos percentuais. Isso pode significar, no custo efetivo total de uma operação de curto prazo, uma variação entre 14,5% a 40% no custo efetivo total, em termos de taxa de juros. E, portanto, esse é um dado que certamente sensibilizou o Ministério da Fazenda, que abriu um diálogo para que nós pudéssemos, então, constituir uma frente de trabalho, juntamente com a Febraban e o Ministério da Fazenda, para analisar alternativas. Vocês estão acompanhando, né? O Ministério da Fazenda divulgou e aí falou: eu não sabia disso. Seguindo a decisão da Câmara, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para o Fernando Haddad explicar essa medida. O ministro deve ser ouvido no dia 11 de junho. Meu querido Felipe Monteiro, carinhosamente conhecido como PP. Felipe Monteiro, eu não estou entendendo mais nada. O ministro da Fazenda anuncia um aumento no IOF sem consultar o presidente do Banco Central. Não é que ele tem obrigação, mas não existe uma coerência, uma harmonia nesse governo? As coisas são feitas assim, sem pensamento, depois ouve a Febraban, volta atrás. Tá parecendo uma biruta de aeroporto. Como é que se pode ter alguma segurança econômica no ministério que muda de opinião a cada momento, faz as coisas e depois volta atrás, que nem criança levada? Conta pra gente. Ô Capês, eu acho engraçado o seguinte, né? Quando convém, vocês aplaudem... Eu não acho nada engraçado, não. A independência e a autonomia do Banco Central. O Banco Central decide a política de juros, a política de crédito de forma autônoma e técnica. Mas quando o Ministério da Fazenda tem que fazer qualquer tipo de medida, tem que bater na porta do Banco Central. É autônomo ou não é autônomo? É independente, não é independente do Banco Central em relação ao governo federal. Então isso é conversinha, mais uma conversinha para boi dormir. E o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Primeiro eu vou falar algumas coisas que eu acho engraçado, a incoerência das pessoas. Olha que engraçado, o presidente da Febraban vai a público falar que a alta do IOF pode significar corresponder o aumento de 40% a mais na concessão de créditos. E ele não vem a público falar como que a Selic influencia também a concessão de crédito. Como que a taxa Selic a 14,75% encarece o crédito para o consumidor também. Por que a Febraban não vem a público falar contra a taxa de juros alta e criminosa do Banco Central? Sabe por quê? Porque o Brasil é o país dos rentistas. E os bancos ganham dinheiro com a taxa de juros alta. Então essa conversinha que a Febraban está preocupada com o aumento do custo do empréstimo também é outra conversa para boi dormir. Se tivesse preocupado, bate contra a alta de juros do Banco Central. Por que vocês não fazem nada em relação a isso?
Porque é bando de hipócrita, rentista, que vivem por meio de taxa de juros alta e elevada às custas do povo e à custa das empresas produtivas no Brasil. Essa é a grande questão. Em relação ao IOF, né, é bom lembrar o seguinte, no modo de ver, eu não vou falar a favor do aumento da alíquota do IOF. Claro, ninguém quer aumento de imposto aqui. Mas a uniformização da cobrança do IOF, eu sou a favor. Não tem nenhum sentido a pessoa vir aqui comprar moeda numa casa de câmbio e pagar menos IOF que a pessoa que vai gastar lá no exterior por meio do cartão de crédito. Não tem um sentido isso. Não tem nenhum sentido as pessoas usarem previdência privada de forma a ser investimento. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Então, se usar a previdência privada em fins de investimento, vai pagar IOF 3,5%, outra alíquota necessária. Então, a uniformização do sistema do IOF, no modo de ver, é algo que eu aceito e eu acho saudável. Claro, 3,5%, no modo de ver, é alto realmente o IOF. Mas também pede que Playboy pegue o cartão de crédito de débito do pai que compra em casa de câmbio e paga menos IOF do que as pessoas normais que viajam para fora. Ô, Tauil, ô diacho, eu tô tão confuso com esse negócio que o Felipe Monteiro acabou de falar, rapaz. Eu queria perguntar 3 pontos pra você, que eu fiquei muito confuso. Primeiro ponto, às vezes ele é confuso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi quem indicou o Gabriel Galípolo para presidente do Banco Central. Custava ter perguntado para ele, que é economista, o Haddad não é, ter perguntado para o Gabriel Galípolo se tem efeitos ou não. Uma coisa é respeitar a autonomia, outra coisa é ir fazendo as coisas individualmente. Aí chega o Galípolo e diz, ninguém me consultou, eu acho que não é uma boa medida. Eu sou contra essa medida. Primeiro ponto, fiquei confuso com relação a isso. Consultar, trocar opinião, conversar é interferir na autonomia? Segundo ponto, que eu também não entendi, que a Febraban é culpada pela alta taxa de juros. Então o governo obedece à Febraban. Eu não falei isso. Porque o que eu sei é que a taxa Selic... Não, para. O que você falou, então? Não coloca na minha boca. Não esclarece, então. O que eu coloquei foi o seguinte, o crédito fica caro quando aumenta o IOF, vai ficar mais caro ainda quando aumenta a taxa Selic. Por que a Febraban nunca se colocou contra a taxa Selic? Que aumenta, que encarece o crédito também. Isso que eu coloquei aqui. Muito bem. Esse é o ponto. Agora, eu vou prosseguir com a minha dúvida no mesmo patamar. É culpa da Febraban a alta da taxa mínima de juros ou a culpa é de um governo que gasta descaradamente e sem controle dinheiro público? E o terceiro ponto que eu coloquei é a questão do IOF, né? O IOF, ele vai servir para que Playboy não gaste cartão de crédito no exterior? Ou será que o aumento do IOF manda um recado para quem quer investir no Brasil, que se você botar o dinheiro, a hora que você tirar, vai ter imposto, e aí vai inibir o investimento? São 3 pontos que eu fiquei super confuso com o que o PP falou. Capês, às vezes ele divaga um pouco, ele fica nervoso, ele fica assim. PP, toma um pouco d'água, PP, fica calmo. E faz parte. Na verdade, o governo precisa arrecadar, Capês. Precisamos arrecadar. Nós temos um rombo aí gigantesco, né? E veja só, só do INSS aí, quanto não escoa do dinheiro público? E mais ainda, mais do que aumentar taxa, arrecadar. Por qual razão o governo não fecha as torneiras? Por que não diminui ministérios, diminui o número de cargos? Seria uma receita, né, básica de porta de botequim. Mas não, aumentamos os tributos e quem paga justamente é o povo. Tudo na conta do povo. Ele precisa arrecadar para tapar buracos, 20,5 bi de rombo. Inclusive, agora foi chamado lá no Congresso para conversar sobre a possibilidade de aprovar a IOF ou não. E aí, sob a ameaça de, se não conseguimos aprovar, não fizemos essa arrecadação, muito provavelmente isso terá um reflexo dentro das emendas parlamentares. Veja só o fiel da balança, em que ponto fica. É muito complicado isso. E o governo só quer arrecadar. A mão, os tentáculos, né? É um polvo governamental que não deixa de abraçar qualquer tipo de tributo com repasse pura e tão somente ao governo. Ao invés de economizar, nós gastamos, né? É por isso que não raras vezes nós vemos notícias aí. Por exemplo, a primeira-dama fechar um shopping, uma loja de um shopping e gastar cerca de 20 mil reais em 5 peças de roupas. Essa aqui prega o socialismo, a coisa popular, minimalista, coisa mais simples e tudo mais. Óbvio, o PP vai falar que isso não tem absolutamente nada a ver. Mas eu, como meus filhos, eu sigo no exemplo. Se o povo vê isso, como é que a gente pode falar de igualdade social? Agora, Ana Beatriz Hirsch, muita gente tem me procurado e fala, tem uma grande audiência, linha de frente. As pessoas param na rua e perguntam, esse negócio desse aumento do IOF é só para arrecadar mais, que o Haddad tem que cumprir aquela meta fiscal e o governo não para de gastar dinheiro, então ele está desesperado para aumentar imposto. Como ele não tem mais onde aumentar, agora ele encontrou no IOF a saída para isso.
mas ele não percebeu que ao fazer isso ele está inibindo o investimento estrangeiro de entrar no Brasil e sinalizar que aqui existe controle de capital, quando entra e quanto sai. Como é que você vê? É uma fúria arrecadatória ou tem uma outra explicação? O que a gente fala para esse pessoal? Ai, Capê, você sabe que eu me esforço muito para elogiar o ministro Haddad, mas dessa vez não vai ter como defendê-lo. Estamos diante de mais uma tentativa não fundamentada do governo de tentar aumentar a arrecadação. A gente está vivendo uma situação em que, mais uma vez, se busca aumentar a arrecadação sem um estudo técnico a respeito das consequências disso, né? E veja, um outro ponto que ninguém tocou e que, para mim, talvez seja o pior de todos, não é nem a questão de estarem tentando sempre arrecadar mais, porque acho que é algo que, infelizmente, a gente já está acostumado no governo. O problema é ouvir, após o anúncio das medidas, diante da repercussão dessas medidas na sociedade, que agora o governo vai se debruçar sobre alternativas. Tudo que a gente menos precisa nesse momento é de mais insegurança. O governo já está extremamente enfraquecido. Todas as ações tomadas pelo governo estão sendo objeto de alta controvérsia. Quando, mais uma vez, a gente tem o anúncio do aumento de um imposto com a repercussão, aí então serão estudadas alternativas, a gente começa a questionar quão sério nós estamos sendo levados pelo governo. Por quê? Porque esse estudo, essas alternativas, elas têm que ser buscadas e estudadas antes de serem anunciadas para a população e não jogadas para a população como quem quer dizer, se vocês chiarem muito, a gente pensa em outra coisa para fazer. Não é assim que se governa um país. Não é assim que o país vai sair do buraco onde a gente está. E isso é o que, para mim, é o pior de tudo. Meu Felipe Monteiro, acho que tem coisa pior ainda, hein? Queria te perguntar. O governo não conversou com a Febraban, com ninguém, pelo menos o Ministério da Fazenda, e já aumentou o IOF. Quando vem a Febraban, os bancos vêm e reclamam, e o governo considera voltar atrás, isso não cria também uma impressão de que é banqueiro que está mandando nesse governo? Porque é o que a esquerda diria. É banqueiro que está mandando. Nós estamos agora recuando em razão dos protestos dos banqueiros. Ficou essa impressão ou não? Não recuou o governo até agora não, Capês. Recuou só em uma medida só, em relação à taxação pelo IOF de fundo brasileiro que investe no exterior. Essa medida realmente tinha que ser revista mesmo. E que bom que o governo reviu. Que bom que o governo reviu, porque tem uma lógica você taxar fundos de investimento brasileiro no Brasil que investem no exterior e deixar outros fundos brasileiros sem o IOF, né? Então para equiparar, né, faz sentido você voltar atrás e não taxar o fundo brasileiro que investe no exterior com IOF. Então faz todo sentido. Que bom, faz parte da democracia. O governo fazer uma medida, ouvir, mudar de lado, não é? E refazer seu conto, refazer os estudos. No modo de ver, não vejo nada de anormal. Muito me deixaria alarmado se o governo não visse, né, o povo, não visse a sociedade, não visse o mercado e tivesse uma postura arrogante de achar que é o dono da razão. Que bom que estamos na democracia, que bom que o governo pode voltar atrás em determinadas situações. Agora, ninguém gosta de mais tributo, né? Então, realmente, eu sinto que o povo está estrangulado, o povo está cansado de pagar muitos tributos. E o Brasil tinha condição de rever todo o sistema tributário, mas não. Infelizmente, o sistema tributário é o mesmo, né? O IVA, com a mudança do sistema tributário, vai chegar a 28% o imposto sobre o consumo. É elevadíssimo. O imposto sobre o consumo tem que ser mais baixo possível. Eu até acho que tem espaço para aumentar o imposto de renda, até porque o Brasil, o máximo de alíquota que você paga é 27,5%. Estados Unidos, França, é mais de 40% do imposto de renda. Mas para fazer isso tem que tirar o imposto sobre o consumo, que é onde o brasileiro mais sofre, não é? Então, o Brasil tinha condição de rever essa política, infelizmente não reviu essa política, apresentou uma reforma tributária tímida, que não tirou o imposto do consumo e que não criou outras condições melhores do imposto de renda. Então você vê que busca pela arrecadação a todo momento acaba criando essa distorção toda. E é fácil o Brasil tirar 100 milhões de reais. O Brasil tem isenção e subsídio de 400 milhões de reais. Bilhões de reais. Bilhões de reais.
bilhões de reais todo ano. Rever a situação do subsídio todo, você consegue recuperar 100 bilhões, 200 bilhões fácil. Chegar no superávit primário, que o governo quer e o CAPES defende, é fácil. É só revisar o programa de subsídio que tem no Brasil. E fiscalizar para não roubarem 6 bilhões dos aposentados. Agora, meu querido Emerson Tawil, a questão que eu não entendi, o PP não respondeu a minha pergunta. Se o governo decide, sem ouvir a FEBRABAN, e depois ele ouve a FEBRABAN e considera voltar atrás, número 1, ou ele não sabe o que está fazendo, então ele teve que dar razão à FEBRABAN porque ele está perdido, ou são os banqueiros que mandam no governo. Então, o governo precisa dar uma resposta. Por que decidiu aumentar o IOF a 3,5%, sem ouvir a opinião do economista Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, sem ouvir demais pessoas do mercado financeiro, e agora está voltando atrás? Isso cria uma insegurança, uma sensação de que está perdido? Eu faço a comparação do sujeito que está com problema no coração, ele procura um ginecologista para tentar resolver o problema dele. É importante você procurar alguém que domine a área técnica. A falta de comunicação leva muitos a esses eventos. Por qual razão não consultou Galípolo? E aí, quando é consultado, aí quando fica sabendo, volta atrás, fica uma coisa muito feia. Parece que não existe uma verticalização governamental. Ninguém fala a mesma língua, cada um faz a sua maneira. E isso é prejudicial, né? Você tem que consultar aquele que domina a matéria, aquele que está à frente, né, uma das maiores instituições. E por qual razão? Porque às vezes prevalece muito mais o seu âmago ali de querer impor a regra que você acha que seja correta, sem consultar a quem verdadeiramente domina a área técnica. E como você disse, na própria reunião que está prevista supostamente para o dia 11 de junho, com o Haddad no Congresso, os responsáveis pelos bancos estarão presentes também para tentar ver a melhor forma de como ficará essa IOF ou não. Mas o PP, eu queria o seu comentário com a observação depois da Ana Beatriz Hirsch. Não deveria se escolher alguma pessoa? O Haddad, ele conhece muito da parte da educação, né? Agora, se deveria escolher alguém formado, especializado em economia, com experiência no mercado, num momento difícil como esse, para comandar o Ministério da Fazenda? Dá a impressão que os ministérios estão sendo escolhidos muito mais por afinidades, amizades ou composição política do que pela competência técnica. E aí acontecem essas coisas. Ou você acha que está tudo bem? Não, traz uma coisa com a outra, Capês. Eu lembro que no governo Lula, Lula 1, né, que o Brasil teve ganhos de crescimento econômico recordes na época, o ministro da Fazenda era o médico, né? Ou seja, não tem nada a ver. O ministro da Fazenda é aquela pessoa que tem condição de executar uma política econômica. E ele não faz política econômica sozinho. Ele tem vários assessores que ajudam ele, né, a chegar no denominador comum, né, e conseguir implementar, estruturar uma política econômica. Então, um bom político pode comandar o Ministério da Fazenda, sim. Agora, não entendo como você acha que o Banco Central, como órgão, uma entidade independente e autônoma, toda a política econômica que o governo fizer tem que bater na porta do Banco Central. Se o Banco Central não bate na porta do governo, quando vai resolver alterar a taxa de juros no Brasil. Então, eu acho que vocês ficam numa picuinha, querendo criar um certo conflito, um certo atrito, onde não tem. A IOF, quem decide se aumenta ou diminui o IOF é prerrogativa do Poder Executivo, não é do Banco Central. Então, é natural. E digo mais uma coisa, daria para conversar com o Galípolo no seguinte sentido, né? O IOF, ele pode ser uma política de retração da concessão de empréstimo, né, e de crédito no mercado, o que pode diminuir a taxa de juros. Então é possível, por exemplo, qual é a lógica do Banco Central colocar a taxa de juros de 14,75%? Desaquecer a economia, fazer com que o cidadão e o consumidor gaste menos, contrai menos empréstimo. Então o IOF pode servir como instrumento de fazer com que a política de juros diminua, porque o IOF serve como instrumento também de redução de crédito na economia, não é? E a taxa de juros tem um diferencial. A taxa de juros reflete exatamente quanto que o governo paga de juros na dívida externa. Só para você ter uma ideia, o Banco Central paga R$1 trilhão no overnight todo ano por conta da taxa de juros elevada. Ou seja, o IOF consegue, de certa forma, equilibrar isso, diminuir a taxa de juros e aumentar o IOF de modo a fazer com que as pessoas
contraem menos empréstimo. Se a lógica do governo for, o que eu discordo, fazer com que a economia esteja desaquecida para reduzir a inflação. Ana, o Emerson Tawil pediu uma parte, só lembrando, e quando ele se refere a médico que já foi ministro da Fazenda, está falando do Antônio Palocci, que foi médico e ministro da Fazenda. Agora, meu querido Emerson Tawil, você concordou, porque eu achei o seguinte, Não concordei. Se é para tomar pito da Febraban e voltar atrás, por que não ouviu o Banco Central, o ministro da Fazenda que indicou, que é o presidente do Banco Central, que é economista? Isso interfere na autonomia, você consultar o Banco Central? Não consultou e agora está voltando atrás e tomando um pito dos banqueiros. O que você achou de tudo isso que ele falou? Eu vou do PP no momento que ele fala assim que o Haddad não deveria consultar o Galípolo. Por quê? Porque tem uma independência, o Banco Central e tudo mais. Mas não, veja só, as grandes políticas públicas são feitas de forma aberta, discutível. Né? Você abre o debate para você tentar chegar a um denominador comum. E principalmente esse governo, que é pluripartidário, gosta de agregar, gosta de conversar, gosta de colocar as coisas a público, mas quando precisa tomar uma decisão um pouco mais equilibrada, muito mais preocupante, deixa de consultar os órgãos que deveriam ser verdadeiramente consultados. Então, eu entendo que, se é um governo que pretende políticas públicas sérias, que possa alavancar, que sejam pujantes para a economia, e não só para a economia, mas principalmente uma nação que vive aí um escárnio financeiro, social, muito preocupante. Não é o governo do povo? Então, se é do povo para o povo, por qual razão nós não consultamos, não abrimos debate? Então, eu acho que, se fosse do outro governo, já tinham gritado aí que era fascismo, coisa do tipo. Mas esse não, esse daí é do amor, e o amor, muitas das vezes, ele é egocêntrico e fica só numa paixão e esquece de dividir o amor com os demais. Embora o controle de capital são medidas de regimes autoritários de esquerda, né? Sempre fazem mais propício a isso. Mas, Ana Beatriz Hirsch, você... faz tempo que não fala, e o Rodolfo Maria está achando que eu não vou chamar, coitadinho. Claro que eu vou chamar, mas primeiro eu quero te ouvir. Capês, eu acho que eu discordo do PP quando ele traz que bom que o governo pode voltar atrás. É sempre assim. Que voltar atrás é natural, porque, de novo, a gente está vivendo um momento de extrema insegurança. Um sentimento coletivo de insatisfação com o governo faz com que, mais do que nunca, na hora de anunciar medidas, e medidas tão impopulares quanto o aumento de qualquer imposto, né, vamos combinar, acho que todo mundo aqui concorda que é impopular. A hora que você vai anunciar uma medida como essa, considerando todo o cenário que a gente está vivendo, não teria sido o caso de ter uma conversa a portas fechadas? Eu entendo, queremos a participação da sociedade, mas, poxa, a gente está tratando de uma questão técnica, o aumento de um imposto. A gente está tratando de uma questão muito objetiva, porque ela trata de números, ela trata de dados. Será que não teria sido muito mais inteligente ter se sentado a portas fechadas com representantes, não só de bancos, mas também representantes de outras vertentes da economia, para que, quem sabe, se chegasse a um consenso, para então ele ser anunciado, e aí no momento desse anúncio já haveria esse respaldo. Como isso não aconteceu, há o anúncio e aí vem essa enxurrada de críticas e aí não só o governo não sustenta o que ele diz, como ele vai atrás de então buscar alternativas. Para mim, a lógica ela está invertida e a lógica acaba enfraquecendo. E veja, eu não sou dessas pessoas que torcem para o governo dar errado, não. Eu gostaria que estivesse bombando, que estivesse dando muito certo. Mas eu acho que, diante do momento que a gente está vivendo, deveria haver essa cautela por parte do governo para evitar ainda mais questionamentos, evitar ainda mais essa queda de popularidade, que é exatamente o que está acontecendo agora. Todo mundo criticando, ele volta atrás, diz que agora ele vai procurar uma alternativa. Eu sei que você torce pelo sucesso, mas tá difícil torcer, né? Não, pois é. Rodolfo Maris, o que você acha de tudo isso? O ministro anuncia o aumento, depois volta atrás, não conversa com o presidente do Banco Central, recebe a Febraban, vai reavaliar. Está mudando de ideia em várias outras coisas, há um desacerto no governo. Como é que está um governo com tanto desacerto? Cada um fala uma coisa, saem boas notícias, estoura o rojão, depois vê que não tem dinheiro para festa. Não tem dinheiro para festa. Ô Capês, eu fiquei aqui quieto, analisando, fazendo meus estudos aqui, enquanto vocês falavam sobre esse assunto, e eu fico pensando o que o povo de casa está pensando sobre isso. O que vocês entendem sobre o IOF, onde ele atinge vocês, de que forma que isso é prejudicial, a alta dele é prejudicial para a economia do nosso país.
Tudo isso tem que ser explicado. Não adianta a gente vir aqui falar e tacar o pau no Haddad, depois taca o pau no outro, e falar sobre isso e falar aquilo, porque quem está assistindo em casa deve estar pensando assim, mas isso vai me afetar exatamente aonde? Onde que isso vai pesar no meu bolso? Porque a gente fala sobre economia e a impressão que eu tenho ao sair na rua é que as pessoas estão um pouco se lixando para isso. De verdade, a gente está discutindo aqui, colocando uma pauta tão importante, onde as pessoas querem discutir futebol, carnaval e qualquer outra coisa. Esse é o cenário atual do Brasil. Presta atenção, você que está assistindo o nosso programa, obrigado pela sua audiência, mas é uma pauta de suma importância, porque realmente está mostrando que as pessoas que têm que dirigir esse país, e uma pauta tão importante que é a economia, e sempre quando eu vou conversar com as minhas filhas sobre as pautas do país, eu sempre coloco a economia, a gente tem a saúde, nós temos a educação, nós temos a segurança pública e nós temos a economia. E nesses 4, ainda não surgiu aqui na pauta sobre o setor saúde. Eu estou contando os dias para que isso chegue, porque a gente fala sobre a economia o tempo todo e nós falamos sobre a segurança pública o tempo todo. Por quê? Porque são dois pilares que movem o país nesse momento. E é onde eles estão batendo cabeça. O Galípolo entrou agora e mal foi consultado. Você tem noção disso? Que ele mal foi consultado sobre a alta do IOF. Eles fazem reuniões ali na Bacia das Almas. E não dá para entender isso, porque não é dessa forma que nós, cidadãos, gostaríamos de ver a política no Brasil. Nós gostaríamos de ver uma transparência e que todo esse alto preço fosse sanado ou cessado de uma forma mais rápida possível. Porque com o salário mínimo que nós ganhamos aqui, um pouco mais de R$ 1.500, é inadmissível a gente estar pensando em alta disso, em alta daquilo, o café batendo, mais de R$50. Vai numa gôndola do supermercado que vocês vão entender. É quase que inadmissível a gente ter agora essas pessoas no controle da nossa economia e eles não conversarem entre eles. É sobre isso, é sobre essa queda de braço que existe dentro do governo. Se lá as coisas estão ruins, imagina como é que está para nós. Bom, já que você fez uma abordagem mais genérica, eu queria ouvir o Emerson Tawil com o comentário do nosso Felipe Monteiro. Olha esse trecho aqui, uma matéria recente de março desse ano, do Caderno de Economia da Veja, autoria da Juliana Elias e da Luana Zanóbia. Existem sinais de que o cenário de crescimento do PIB do ano passado foi anabolizante, com recursos para estimular o consumo. E isso não deve se repetir esse ano. Os preços altos da comida no supermercado, dos pratos e do cafezinho no restaurante, mensalidades de escola, do aluguel, do carro novo, dos insumos para a indústria, das viagens internacionais são sintomas da mesma doença. E grande parte dela é provocada pelo plano do atual governo federal de estimular a economia à base do consumo, o que já deu muito errado no passado. A falta de capacidade para manter a oferta dos produtos e dos serviços gera inflação. Anabolizada sobre uma base incapaz de sustentar um crescimento saudável, a falsa prosperidade não se sustenta nesse patamar por muito tempo. Assim, a festa do anúncio de um produto interno bruto mais robusto se segue a uma forte ressaca de uma retração. Nós estamos vendo agora a ressaca de uma festa que foi feita, ou seja, o governo gastou o dinheiro todo do jantar no almoço ou gastou o almoço e o jantar no café da manhã e agora vamos ter que pagar o preço dessa gastança desenfreada de dinheiro público? Olha, eu acho que estamos vivendo bodas de Caná, em que o vinho bom está sendo usado no final e ainda há mais por vir. É muito preocupante, como você disse, o preço dos alimentos vem crescendo também de uma forma assustadora. O brasileiro, médio e o pobre sabe o quanto isso tem custado. Hoje, podemos dizer que é uma ostentação você comprar 4 frascos de meio litro de azeite, custando a R$40, R$45 cada um. Isso é ostentação, já vi isso na rede social, alguns ostentação. Colocaram, Só uma coisa, quando você fala anabolizantes, eu acho que o tema talvez fosse mais para o Rodolfo. Rodolfo não precisa dessas coisas. Ele ficou animado e tal. Não, mas ele domina a matéria. Falando anabolizante, eu dei uma olhada para o Capesa aqui. Voltamos aqui. Como assim, Capesa? É preocupante, você vê que todo aquele castelo que foi construído, do amor, está ruindo. E o grande problema é que nós não sabemos, quer dizer, sabemos qual será o final disso. Nós já estamos na desgraça e não conseguimos trazer qualquer luz no fim do túnel
para poder respirar. Olha, o otimismo faz parte. Talvez seja uma coisa muito mais espiritual do que verdadeira. Qual o otimismo que nós temos hoje? Um governo que não tem sequer uma comunicação com o maior órgão, né, financeiro dentro do país, que não consegue conversar, faz a toque de caixa. E, como disse a Bia, assim, até quando é permitido um governo errar? Faz normal, é normal. Faz parte do ser humano errar. E às vezes, errando que a gente consegue evoluir. Mas, dia após dia, o governo vem mostrando sinais de que estamos numa falência governamental, perdemos as rédeas, em que a mesa de negócios está cada vez mais alta, as apostas estão ficando mais altas, né? E aqui, só para fazer um resumo para o Rodolfo, que ele pergunta, ele quer a pauta da saúde, podemos dizer o seguinte, Rodolfo, nós estamos bem na UTI, mas respirando por aparelhos. É isso daí, meu amigo, não tem outra sinalização. Com relação à pauta da saúde, vamos deixar para 2027, porque não vai ter dinheiro para a saúde, já está anunciado. Agora, meu querido Felipe Monteiro, você é um amante apaixonado do déficit fiscal. Você costuma dizer, Capês, nenhum país consegue crescer sem déficit fiscal. Mas o déficit fiscal não deve ser tolerado para gerar investimento, ou ele tem que ser tolerado para ser torrado em bens de consumo? Faz uma análise que você aqui na mesa é o que mais entende da economia. Ô Capês, o que eu acho interessante, e eu volto a repetir o que eu falo sempre, inclusive relembrando que você colocou aí, né, é como os economistas do Brasil e como as pessoas que lidam com a economia só foca no lado da demanda, nunca olha para o lado da oferta. Então, quando você fala que grande parte do crescimento econômico foi anabolizado porque o governo investiu que as pessoas consumissem mais, né? E por isso houve um aumento no PIB do Brasil, eu fico um pouco preocupado, né? Por quê? Porque não é por aí que você resolve uma economia do Brasil. Você tem que olhar para a oferta. Qual que é a lógica que o Banco Central empreende a aumentar a taxa de juros? Pô, se aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer? As pessoas vão consumir menos, vão obter menos empréstimo para comprar menos bens, as empresas vão investir, vão contrair menos empréstimo para expandir a sua fábrica e, com isso, a inflação diminui. Essa é uma ideia completamente atrasada e equivocada. Você tem que olhar para a da oferta. Se aumentar a quantidade de oferta, aumentar a quantidade de empresas, aumentar a quantidade de terras produtivas no Brasil, eu consigo fazer com que a inflação diminua, porque vão ter mais produtos no Brasil. E dá para fazer isso. Até porque quando você pega, por exemplo, áreas degradadas no Brasil, chega a 60% área no Brasil com algum grau de degradação. Então, se você recuperar as pastagens degradadas, por exemplo, você aumenta a oferta. Aumentando a oferta, os preços dos alimentos vão diminuir naturalmente. Isso é lógico, isso é óbvio. Por que o governo não faz isso? Por que o governo não olha para a da oferta? E por que os economistas de direita, né, Paulo Guedes e as pessoas que comentam a economia aqui da Jovem Pan, inclusive o Segré que está aqui do lado, que acabou de entrar aqui, acham sempre que o problema está lá da demanda. Isso é errado, isso é equivocado de certa forma, né? Dá para você aquecer a economia lá da demanda, investir na oferta de modo a equilibrar e reduzir a inflação. Mas então, PP, essa ideia sua é completamente atrasada e ultrapassada. PP, eu chamo a razão. Esse mundo que você está falando não existe, porque o governo não consegue produzir, a economia não consegue produzir oferta suficiente para atender a demanda. Para isso, o governo tem que gastar dinheiro primeiro incentivando a produção. Então, é um governo que arrecada tributo no grau máximo, as empresas estão sufocadas, entrando em recuperação fiscal, o governo continua gastando. Como é que ele quer que a economia produza oferta suficiente? Isso vai gerar escassez, a escassez gera inflação, e a inflação gera alta de juros. Esse é o beabá da economia. Já me arrependi de ter te elogiado. Já me arrependi. Agora eu quero ver o Emerson. Você está errado de novo. Você está errado de novo. Você está falando de escassez. Eu não sou errado, eu estou retratando a realidade. Não, a realidade é o seguinte: se o governo investir no lado da oferta, vai ter mais produto no mercado. E dá para investir em recuperar áreas degradadas no Brasil. 50%, a oferta. Mais de 50% de áreas do Brasil, que é um motor, o negócio é um motor da economia do Brasil. Mas, desculpa. Mais de 50% tem algum grau de degradação. Política para você recuperar áreas degradadas vai aumentar a oferta. Aumentando a oferta, o preço dos alimentos diminui. Eu não acredito que você vem aqui sustentar esse pensamento soviético de que a oferta de produtos... Você está errado. A oferta... Deixa eu falar agora. Você falou, eu te ouvi. Você tem que falar, você é um debatedor, você é um debatedor. Não, mas eu estou levantando a questão...
Eu estou levantando a questão para o Emerson Tawil. Você está dizendo assim, quem tem que proporcionar oferta é a sociedade, é o canal de economia, o canal de produção, que são as empresas, não é o governo. A União Soviética pensou em ofertar produtos através de uma centralização da economia e quebrou. Emerson Tawil, você é o debatedor, Emerson. Debate com ele, vai. Vai você, Emerson. O PP parece o responsável pelo marketing do Black Fraud. Tudo pela metade do dobro do preço. É essa parte que ele deve ser isso. Porque não tem como, PP. Como não tem como? Cara, Marina Silva foi... Agora, o PP, agora deixa os outros falarem, não estão conseguindo colocar freio nas coisas, cara. Não tem rédea, não tem nada. Né? O avanço do desmatamento é enorme. Só em janeiro teve um crescimento de 65%. Quer dizer, um governo que não consegue segurar as rédeas dos próprios cavalos vai ficar cuidando do estábulo dos outros. Então, pô, vai ser o novo marqueteiro do Black Fraud. Black Fraud do governo. Nada a ver uma coisa com a outra, não foi nada disso. Não. Ou você não entendeu o que eu falei, ou você está querendo fazer um factoide do nada. Você está preocupado criticando o nosso factoide do nada. Você fica o que eu estou falando é o seguinte, não dá para olhar só para o lado da demanda, para o lado da oferta também. E é possível você aumentar a oferta de produtos no mercado. Como é que você tem oferta se o povo não tem poder de compra? Então, você enriquece o povo também. Como é que eu vou enriquecer o povo? Óbvio. Cara, os únicos que estão enriquecendo, a gente sabe quem são. Sabe como? Tem emprego de qualidade. Tem uma política industrial que faz com que o povo tenha emprego melhores. Tem o ensino técnico, junto com a reindustrialização do Brasil, de modo que o cara tenha um salário muito melhor, engrandeça e enriqueça. É assim que tem que ser com uma nação. Um governo... O problema é que você é a favor que as pessoas do Brasil fiquem no sinal, vendendo bala, vendendo banana. Tudo bem, você não olha pro todo. Tá bom. O que eu quero é emancipar o povo do Brasil. Tudo bem. Você quer emancipar o povo do Brasil. Ana Beatriz Hirsch. Vamos ouvir a Ana Beatriz, que a Ana não falou ainda. E outra, Ana Beatriz caiu no Brasil, tá? Acho que caiu no Brasil. Ana Beatriz Hirsch. Eu quero ver agora você. Depende da fonte que você está lendo. Me parece, existem duas colocações que estão sendo colocadas aqui. Eu, na verdade, não quis debater, eu quis suscitar esse ponto polêmico para o debate. E eu quero ouvir você. Quem tem que produzir oferta suficiente para atender à demanda é o governo ou são os agentes econômicos? São as empresas, aquele que está encarregado da produção, aquele que coloca comida no supermercado, que oferece serviços, que põe veículos, bens de consumo para serem adquiridos. Quem faz isso é o governo ou é a sociedade como um todo? E aí vem, como é que a sociedade vai atender à demanda sufocada por impostos de um governo que quer ser assistencialista, mas não faz a lição de casa e não estimula a produção? É isso que nós estamos falando, essa é a discussão. É o governo quem coloca bens na prateleira para o povo ou são as empresas, os produtores, os agentes econômicos que o fazem desde que o governo não atrapalhe com tanto imposto? Essa é a discussão. Por isso que eu quis levantar a polêmica. Capês, veja bem, né? Num mundo ideal, pelo menos no meu mundo ideal, a gente teria o mínimo possível de intervenção do Estado na economia e deixaria que as forças econômicas se equilibrassem de maneira distinta, né? Só que nós, no Brasil de hoje, temos uma estrutura de produção que é muito dependente do Estado. E aí, não é o problema, não é o governo Lula. Nós já estamos assim há anos, décadas. Por quê? Porque a gente vive à base de subsídio, de incentivo. E como a gente tem um sistema de tributação muito elevado, sem isso, hoje, a nossa produção, que nem é tão grande assim, não conseguiria se sustentar. Então, se a gente começasse do zero, o ideal era realmente que o governo nem encostasse nesse assunto e deixasse que os entes particulares fossem aí organizados entre si da melhor forma. Aquela coisa da mão invisível do mercado. Mas como a gente já tem uma série de elementos que dependem do governo dentro do nosso processo produtivo, não tem como a gente simplesmente falar, governo tira a mão de tudo agora e deixa sabe aquele meme da Ana Maria Braga com o foguinho todo atrás? É mais ou menos isso, não dá para acontecer. Mas o que teria que acontecer, e aí a gente entra naquela velha questão de que os governos não estão muito preocupados com o futuro e sim apenas com a próxima reeleição, num plano de médio e longo prazo. Para quê? Para conseguir fazer, e aí eu concordo com o PP, fazer com que o sistema produtivo caminhe com as próprias pernas. Mas não é aumentando o imposto de um dia para o outro ou tirando o incentivo de um dia para o outro. Por quê? Porque o nosso sistema hoje não permite. Isso só vai fazer com que as empresas fechem e não é isso que a gente quer. A gente precisa, pouco a pouco, trazer segurança jurídica, trazer planejamento para tirar toda essa interferência estatal na produção econômica e aí, então, deixar que os entes privados caminhem sozinhos. Meu querido Rodolfo Maris, esse é o cerne da discussão.
Stalin, logo que chegou ao poder na União Soviética, ele propôs a coletivização da produção agrícola. Ele passou a tratar os proprietários privados do agronegócio como kulaks, que era uma expressão pejorativa soviética. Nos Estados Unidos. Política Trump. Biden. A pessoa que não sabe debater assim... Eu gostaria de terminar de falar. Por favor. Agora eu gostaria de ser respeitado. Então, e ali essa coletivização levou o Holodomor. O Holodomor foi quando a coletivização da produção agrícola quebrou a economia soviética, o povo passou fome, e em 32 e 33, 5 milhões de pessoas morreram na Ucrânia quando foram ali pegar o alimento do seu armário, da sua cozinha, para levar até Moscou. As pessoas comiam cachorro, para você ter uma ideia. Muito bem. Isto é produção feita pelo Estado. No capitalismo, os modelos que vencem são aqueles que proporcionam que a sociedade civil produza a economia, gere produtos. É isso que nós estamos falando. E como é que vai fazer isso quando você aperta com déficit fiscal e com alta de juros do jeito que se encontra? A culpa é da sociedade ou é do governo? Isso que eu queria te ouvir. A culpa não é da sociedade. Muito pelo contrário, Capês. Cabe à sociedade entender isso e ter um raciocínio lógico de que algo tem que mudar. O Felipe Monteiro colocou aqui empregos de qualidade. Nós temos uma taxa de desemprego em alta aqui, mas o que nós não temos é mão de obra o suficiente para ocupar essas vagas.